E aí, galerinha, beleza? Uma aula aqui para o segundo ano, Biologia 1. A gente está vendo a parte de Fisiologia Humana e já falamos do sistema digestório, o sistema cardiovascular e o sistema respiratório, certo? Vamos falar agora sobre o sistema, urinário, certo? A excreção e o sistema urinário, tá bom? Bom, os excretas nitrogenados. Primeiramente, o que é que significa o termo excreta, né? Excreta significa sujeira, significa resíduos do metabolismo, certo? Indesejáveis. E aí é função do nosso rim, né? Filtrar o sangue e retirar esses excretas, né? Que estão circulando. Tá bom? Então o sistema urinário é responsável pela maior parte da nossa excreção, certo? O termo excreção refere-se a qualquer processo por meio do qual o organismo se livra de substâncias indesejáveis produzidas em seu metabolismo, né? Que são chamadas, como eu falei, de excretas. Tá? Existem 3 tipos de excretas nitrogenados, ou seja, excretas que apresentam em sua composição química o nitrogênio, certo? Que são eliminados, né, dos organismos. Então nós temos a amônia, o ácido úrico e a ureia. Né? A amônia é o excreto nitrogenado que é excretado pela maioria dos invertebrados, né, aquáticos no caso os peixes, né? Quer dizer que os peixes eles liberam amônia, né? Por exemplo, no aquário tá aquele mau cheirinho dos peixes, né? Já tá com tempo que você não lava o aquário e aquele mau cheiro é exatamente a amônia que os peixes estão liberando na água. Certo? Então tá na hora lá de fazer aquela limpeza e tudo mais. Então por que a água está com aquele mau cheiro, Deus? Exatamente pela amônia, certo? Que é o excreto nitrogenado dos peixes. Né? E os animais que excretam amônia são chamados de animais amoniotélicos. Ok? O ácido úrico, que é o excreto nitrogenado eliminado pelas aves, né? Por alguns insetos e pelos répteis, tá certo? Né? Esses animais são chamados de animais uricotélicos. Tá? Nas aves, por exemplo, as fezes, né, da galinha, por exemplo, são fezes meio líquidas, meio pastosas. Aquilo por quê? Porque o ácido úrico ele é líquido e aí ele é eliminado juntamente com as fezes. Por isso que, né, as aves estão sempre liberando, estão sempre fazendo cocô, né, porque pelo mesmo orifício é eliminado as fezes e o ácido úrico. Tá certo? E a ureia, né, que é o caso dos animais ureotélicos, certo? São aqueles animais que liberam, né, esse excreto nitrogenado. E quem são eles? Os anfíbios, tá? Principalmente os anfíbios adultos, alguns répteis e os mamíferos. Tá? Então, o nosso excreto nitrogenado é a ureia. Somos, portanto, animais ureotélicos. Ok? Bom, aqui é mostrando, né, as fórmulas estruturais aqui, as fórmulas químicas desses excretos nitrogenados, né? A amônia, como eu já falei, os animais amoniotélicos, ela no caso é o excreta da maioria dos animais aquáticos, em mamíferos, muitos anfíbios, tá certo? Alguns peixes de esqueleto ósseo, né, e tubarões, eles liberam a ureia, né? São os animais ureotélicos. E aqui, né, nós temos a fórmula química, que é a fórmula estrutural, no caso, do ácido úrico, certo? Aqui os animais uricotélicos, que são as aves, alguns insetos, né? Muitos répteis, gastrópodes terrestres, tá ok? Bom, principais componentes das substâncias excretadas. O que é que tem nos excretas, né? Quais são esses componentes? Por exemplo, a urina, tanto a urina e o suor, eles apresentam a mesma composição. É formado de água, ureia, sais minerais e ácido úrico. O sebo, né, é formado por água e gorduras, e as fezes, formado por água, gordura, resíduos biliares e alimentares. Tá certo? Então aqui são os componentes das substâncias excretadas. A diferença entre a urina e o suor, que apresentam a mesma composição, é que a quantidade de água, né, no caso o suor, é mais concentrado que a urina, ou seja, ele tem menos água. Tá bom? E aqui é mostrando por onde o suor é eliminado na nossa pele. Né? O suor que é produzido pelas glândulas sudoríparas ou sudoríferas, né? A glândula aqui, ó, o ducto da glândula,
que termina em um poro, certo? Nesse poro, então, aqui é eliminado a substância suor, no caso, uma excreta, né? Pelo nosso corpo aí, tá bom? Bom, fisiologia do sistema urinário humano. Vamos aqui conhecer os órgãos do sistema urinário humano. O sistema urinário é formado por um par de rins e pelas vias uniníferas, né, que são compostas por um par de pelvis renais ou bacinetes, né, um par de ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Vamos conhecer aqui, né, os rins, os principais órgãos aqui do sistema urinário, órgão que vai filtrar o sangue. Os ureteres, né, o ureter esquerdo, o ureter direito, a bexiga urinária, que vai armazenar a urina, e a uretra, que é o canal por onde a urina será eliminada para fora do corpo. Tá certo? Vamos lá. Bom, os rins. Vamos falar aqui desse órgão maravilhoso, né, que o nosso corpo apresenta. São órgãos de cor marrom avermelhada com a forma de grão de feijão e cerca de 10 centímetros de comprimento. São localizados na parte posterior da cavidade abdominal, né? Logo abaixo do diafragma. Então, são localizados nessa região aqui, né? Região posterior da cavidade abdominal, ou seja, né? Essa parte aqui das costas, aqui, né? Bem abaixo dos pulmões. E a função desse órgão é filtrar o sangue. Lembra-se, então, quer dizer que o sangue vai ter que entrar no rim e lá no rim será removido, a sujeira do sangue será removido os excretos nitrogenados e, obviamente, essa sujeira será transformada em urina, né, que vai ser eliminada para fora do corpo. É isso? Exatamente. Né? Vamos ver aqui passo a passo como é que vai acontecer isso. Tá certo? Cada rim ele é envolto por 3 camadas de tecido. Né? O primeiro que forma a fáscia renal, que é essa parte aqui mais externa do rim, é como se fosse a película, certo? Do rim. A cápsula adiposa, que é a parte intermediária, né? Essa cápsula adiposa, essa região aqui, ó, totalmente rica aqui em células gordurosas, né? A cápsula adiposa. E a cápsula fibrosa, que é a mais interna, que é essa região aqui, praticamente, onde nós vamos encontrar já o córtex renal. Tá certo? Então são as 3 camadas aí do rim, né? A fáscia renal, que é a mais externa, a cápsula a cápsula adiposa e a cápsula fibrosa. Tá bom? Bom, o que é que eu vou encontrar aqui no rim? Olha só, o tanto de coisa interessante, né? Córtex renal, a medula renal, certo? Vamos mostrar aqui para vocês bem direitinho. Bom, a porção renal, imediatamente abaixo da camada fibrosa, é chamada de córtex renal, como eu acabei de falar. Essa região aqui, certo? Nela localizam-se os néfrons, que são as unidades responsáveis pela filtração do sangue. Então, Deus, quando eu falo que o rim filtra o sangue, beleza, é a função dele, é o órgão rim. Mas quem filtra na realidade o sangue são unidades filtradoras encontradas dentro do rim, que são chamadas néfrons. Tá certo? Bom, a porção central dos rins, situada internamente ao córtex, é denominada medula renal. Então, o córtex renal é essa região mais externa e a medula renal já é essa parte que vai adentrando o rim. Né? Então, toda essa parte aqui, ó, certo? Constitui a medula renal. Tá bom? Apresenta várias estruturas triangulares conhecidas como pirâmides renais. Então, cada pirâmide renal, cada estrutura dessa daqui, ó, né, elas estão aqui depositadas exatamente em toda essa parte que é a medula renal. Tá certo? Essas pirâmides, elas contêm ductos coletores que transportam a urina até os cálices renais. Então, a medula renal, ela abrange as pirâmides renais, que abrange os cálices renais, ó. Essas partes aqui de amarelo. Tá bom? O conjunto dos cálices menores com cálices maiores forma o que nós chamamos de pelve renal ou bacinete. Então, essa parte aqui maior, né, que é o conjunto de cada cálice desse daqui, é chamado de bacinete ou pelve renal. Tá certo? Lá será lançada toda a urina produzida pelo rim. Ok?
Vamos para frente. Néfron, a unidade filtradora do rim. Bom, os néfrons são unidades responsáveis pela formação da urina, né? E são localizados no córtex renal. Eu vou pegar aqui um pedaço do rim, certo? E vou ampliar, tá? Para que a gente possa ver aqui o córtex renal. O córtex renal é essa parte aqui, ó, mais externa. E eu já vou encontrar aqui, ó, um conjunto de túbulos microscópicos, né, enovelados, que são exatamente os néfrons. Então quer dizer que o sangue vai entrar nessas estruturas aqui, ó, e nessas estruturas ele será filtrado, tá bom? Bom, no interior da cápsula renal, anteriormente chamada de cápsula de Bowman. Por que cápsula de Bowman? Porque alguns órgãos eles estão mudando de nome para facilitar o aprendizado do aluno. Né? O sistema urinário ele tinha muitos nomes, os antigos nomes dos órgãos do sistema urinário, eles tinham nomes de as pessoas que, né, no caso, que descobriram esses órgãos. Então eles colocaram cápsula de Bowman, túbulo, alça de Henle, entendeu? Então a gente foi tirando esses nomes e estamos colocando um nome que tem a ver com o órgão. Por exemplo, antigamente era alça de Henle. Você pergunta, quem é Henle? Né? De onde foi que surgiu esse nome? Onde é que fica isso no meu corpo? Mas se você botar o nome alça néfrica, néfrica vem de néfron. Então é mais fácil, né, de eu saber onde é que fica exatamente. Essa parte aqui, por exemplo, glomérulo renal, que antigamente era glomérulo de Malpighi. Mas quem foi Malpighi, pelo amor de Deus? Né? Mas se eu falar glomérulo renal, glomérulo renal, renal vem de rim. Então já sei onde é que ele é localizado. Então facilitou essa mudança dos nomes. Né? Mas é bom a gente saber os nomes antigos e alguns nomes novos. Por exemplo, no interior da cápsula renal, antigamente chamada cápsula de Bowman, encontra-se o glomérulo renal ou glomérulo capilar, que antigamente era chamado de glomérulo de Malpighi, né? Então a gente tem aqui, ó, tá? Toda essa parte aqui, ó, dos néfrons, né? Aqui já é o pedaço da medula renal, certo? Bom, o conjunto formado pela cápsula renal e pelo glomérulo renal forma o chamado corpúsculo renal. A gente vai ver agora bem direitinho aqui onde é cada parte, né? A cápsula renal comunica-se com um longo tubo, o chamado tubo néfrico. O tubo néfrico é toda essa região aqui de amarelo, ó, né? Essa parte que é toda contorcida para cá e desce para essa parte mais fina e tudo mais. Né? Esse tubo néfrico é dividido em 3 partes. A parte mais próxima da cápsula renal, a cápsula renal que eu falei agora há pouco, é exatamente essa primeira parte do néfron aqui, ó, né? Forma de ser ao contrário. Então a primeira parte aqui, ó, contorcida, próxima da cápsula renal, é chamada de túbulo contorcido proximal, porque é o mais próximo aqui da cápsula, tá? A parte que vai ficando mais fina e mais estreita, que lembra a alça de uma bolsa, né, é exatamente a alça néfrica, que antigamente era chamada alça de Henle. E depois ele volta a ficar contorcido novamente, porém um pouco mais afastado da cápsula renal. E essa parte aqui, né, toda contorcida mais afastada da cápsula renal, é chamada de túbulo contorcido distal, porque é mais distante. E a última parte do néfron, né, a gente vai chamar de ducto coletor, tá ok? Bom, então, essas são as regiões do néfron, né? A gente vai precisar saber porque que vai acontecer em cada parte dela aí. Vai acontecer a reabsorção de alguma coisa, absorção de não sei o que, né? Filtragem, não sei o que. Então vamos lá ver. Bom, os ductos coletores, que é a última parte do néfron, né? Eles conduzem a urina produzida dos néfrons até a papila renal, de onde ela flui sequencialmente para os cálices menores, maiores e para a pelve renal. Para de lá ela ser despejada nos ureteres. Os ureteres conduzem então essa urina e ela vai ser armazenada na bexiga urinária, tá certo? Então olha só aqui o que é que vai acontecer aqui no néfron, né? Nós temos aqui o glomérulo, onde aqui vai acontecer a primeira etapa, que é chamada filtração, né? Então aqui F, certo? A filtração do sangue ocorre aqui na cápsula néfrica, na cápsula renal, né? Daí ele passa para o túbulo contorcido proximal
né? O que é que vai acontecer no túbulo contorcido proximal, Gleus? Vai acontecer reabsorção, certo? De substâncias úteis e vai acontecer também secreção de algumas substâncias. Descendo então, a gente vem para a alça de Henle ou alça néfrica, certo? E vamos para o túbulo contorcido distal novamente, que ocorre aqui reabsorção de algumas substâncias e secreção de outras, certo? Daí, tudo é conduzido para o ducto coletor, certo? Então, a urina que foi produzida, ela vai passar aqui exatamente no ducto coletor para que ela possa ser despejada nos bacinetes, ok? Bom, ureteres, bexiga urinária e uretra, mais 3 órgãos importantes aqui. Os ureteres, como eu já falei agora há pouco, eles vão conduzir a urina, certo? Produzida nos rins até a bexiga urinária. Bom, então são tubos que conduzem a urina da pelve renal à bexiga urinária através de movimentos peristálticos. Gleus, o movimento peristáltico é aquele movimento que o músculo liso, né, ele por si só realiza. É aquela contração que ele por si só realiza. Então nós não temos controles, certo? Com o peristalse, que é realizado por esses músculos. E no caso dos ureteres, né, eles realizam esses movimentos aí involuntários. Para quê? Para que a urina seja conduzida do rim até a bexiga urinária. Tá? A bexiga urinária é uma bolsa de parede muscular localizada na cavidade pélvica, certo? Na região aqui da cavidade pélvica, né? E a função dela é exatamente armazenar a urina, né, que flui continuamente dos ureteres até sua eliminação do corpo. Então, parte da urina produzida do rim direito vem pelo ureter direito, a outra parte pelo rim esquerdo, desce pelo ureter esquerdo e ambos se unem aqui na bexiga urinária. Tá bom? A partir de 350 ml, a pessoa já começa a sentir vontade de urinar. Esse ato de urinar a gente chama de micção, tá bom? Aqui é mostrando a urina sendo armazenada, ó, né, os orifícios ureterais, né, eles eliminam a urina que tá chegando aqui pelos ureteres, ó, e ela vai se armazenando aqui, né? Esse músculo, né, ele vai realizar contrações quando a pessoa está com a bexiga cheia, precisa urinar, né? Ocorre aqui então o movimento desses músculos aqui periuretrais, certo? E aí a esfíncter, né, que é um anel que contrai aqui, ela faz com que a bexiga abra para que a urina seja eliminada para o meio exterior. E a uretra é exatamente isso, né? É o tubo que comunica a bexiga urinária ao meio externo. Então a uretra, ela passa nos homens por dentro do pênis e nas mulheres fica acima do orifício vaginal, tá certo? Então, a uretra é um tubo que comunica a bexiga urinária com o meio externo. Nos homens ela mede cerca de 18 centímetros de comprimento e também faz parte do sistema genital. Né? Nos homens ela faz parte do sistema genital porque a uretra, além de liberar a urina, também libera o esperma. Tá? Nas mulheres apresenta cerca de 3 centímetros de comprimento, né? E diferentemente da uretra masculina, ela é exclusiva do sistema urinário. Tá bom? Porque a masculina ela faz parte do sistema urogenital. Ou seja, tanto serve para o sistema urinário como serve para o sistema genital. Beleza? Valeu, galera! Show!